E aí, pessoal, hoje no Formiga na Tela, um clássico da ficção científica russa, Piquenique na Estrada. Bom, vamos começar com a sinopse para não cometer aquele erro recorrente que a gente sempre faz. O Piquenique na Estrada se passa no futuro, obviamente, e conta a história de um sujeito chamado Redrick Schuhart, que é um catador. Tá? Ele é um muambeiro para todos os efeitos, ele recolhe tralhas e ele revende essas tralhas para cuidar da vida. Só que essas tralhas não são qualquer tralhas, elas são uma tecnologia alienígena virtualmente indecifrável, cuja ciência terráquea ainda tenta entender como funciona em suas inúmeras partes espalhadas pelo mundo. Como essa tecnologia veio parar aqui? A Terra passou por diversas invasões alienígenas, ninguém sabe por quê, ninguém sabe quais eram as intenções desses alienígenas, e tudo mudou após a vinda desses caras. Esse é o mote de Piquenique na Estrada. É menos explicar o que aconteceu e mais mostrar a vida na Terra após um evento que nós simplesmente não conseguimos compreender dentro de tudo que a vastidão do universo pode impor sobre nós. E até já dentro dessa sinopse, sei que é um tema bastante caro para o Daniel, então a gente já vai mandar bala nisso. É essencialmente um livro sobre pessimismo cósmico, mas também daquela noção de perspectiva cósmica da liberdade spinoziana, do tipo, nós estamos lançados no universo e o que nós fazemos com a nossa presença dentro desse universo é responsabilidade estritamente nossa. Eu não falei sobre a liberdade de Spinoza à toa, porque nós estamos falando, afinal de contas, de um livro, né, você mencionou que é um livro russo, a gente precisa ser até mais preciso, é na verdade um livro soviético, publicado em 1972, ou seja, falar de liberdade dentro de ficção científica na União Soviética, cara, assim, esses caras tinham bolas, viu? Não, com certeza. Mas foi um livro que ele foi muito sujeito a modificações por parte de pressões editoriais e tal, e muito do que os autores, né, ambos já são falecidos, né, claro, mas muito do que eles deixaram escrito, né, de opiniões sobre o que eles passaram para publicar esse livro, diz que a maioria das pessoas não entendia o que eles estavam querendo dizer, né? Para quem está assistindo esse programa, nunca tinha ouvido falar desse livro, não existe nenhum tipo de crítica direta ou indireta ao regime, né? Aqui, o Rafael usou o termo pessimismo cósmico, cara. Eu diria que se a gente virar a chave da perspectiva e olhar pelo lado dos alienígenas, é indiferença cósmica, né? É um negócio assim que, tipo, dane-se. Porque o contexto, ele é tão louco que as pessoas nem viram esses alienígenas, né? Eles só sabem que aconteceu, só sabem que um monte de tranqueiras foi deixada pelo caminho, até isso justifica o título do livro, né? Piquenique na Estrada, é a sujeira que é deixada durante um passeio, mas na verdade ninguém sabe se isso realmente é um passeio, que tudo leva a crer que realmente seja. O bacana também é que esses artefatos largados no meio do caminho, inclusive quando a gente recebeu o livro da Aleph aqui, a Aleph mandou uma peça de decoração aqui, brincando com alguns dos artefatos que são citados aqui, né? Não existem só coisas, né, ao longo das zonas, né, que foram são os locais em que os alienígenas se instalaram e depois foram embora. Muitas das leis da física são viradas do avesso naqueles locais. Agora, o bacana é que não apenas a autoimagem do ser humano, né, o geocentrismo, o antropocentrismo e tal, é completamente destruído, desconstruído e jogado no lixo, assim, amassado, rasgado e jogado no lixo aqui, na visão do... a gente nem falou o nome dos autores, né? Boris e Arkady Strugatsky, né? Existem coisas que são unidas por uma força invisível, né? Como se fossem dois ímãs, né? Um fechado no outro, mas que não tem nada, né? Você passa a mão e sua mão vara, né? Mas ninguém sabe como aquilo tá unido, né? Isso parece um negócio super inútil, e de fato é, né? O humano, ele pega aquilo, ele não sabe exatamente como aquilo acontece nem para que aquilo serviria. Por outro lado, essa mesma tecnologia, ela permite que o ser humano encontre algumas coisas úteis, né? Como, por exemplo, uma bateria de uso contínuo, né? Uma bateria que nunca se descarrega. Para nós, até a gente que está gravando aqui em esquema de videoconferência, para nós isso seria maravilhoso, né?
uma bateria de uso contínuo. Porém, o que nós temos que pensar quando a gente lê Piquenique na Estrada é, nossa, isso deve ser um negócio tão microscopicamente insignificante para as criaturas que deixaram isso aqui, que acaba te deixando um pouco louco, né? E acompanhar a rotina aí desse personagem, né, o Hedrick, pelas zonas que são os locais por onde esses alienígenas passaram, lembrar que esse é não é o ganha-pão, mas é um bico forte dele, né? É passear por esses lugares atrás desse tipo de artefato estranho. E o nome dado para esse tipo de ocupação dentro da mitologia do livro é Stalker, né? E não por acaso, o livro é exatamente o que deu origem ao filme do Tarkovsky, né? O Stalker. Falar dessa questão de alguém que tem que se enfiar num lugar estranho, num lugar que está completamente conspurcado por uma presença estranha, por alguma coisa que as pessoas não compreendem e que é absolutamente perigoso também e ninguém sabe até que ponto, né, esse perigo vai. Lembra muito também, e é bacana a gente saber que esse livro foi escrito 13 anos antes, mais ou menos 13 anos antes de Chernobyl, e ver que a vida real acabou provendo uma espécie de análogo, né, da vida real, tragicamente, né, infelizmente, mas acabou acontecendo, né? E a própria trajetória do Tarkovsky na filmagem do Stalker também meio que complementa aí um ciclo bizarro entre livro, filme e o evento da vida real, né? Que é um dos motes do livro, e que é um dos motes tão caros da ficção científica pós-guerra, é justamente esse. A ciência nem sempre é a utopia que a gente deseja que ela seja, né? A gente falou disso aqui outro dia, cara, quando a gente estava conversando sobre o H.G. Wells. A ciência, quando ela é praticada sem ética, ela se torna um perigo muito maior do que às vezes ela vale a pena. Essa é uma das propostas do Piquenique na Estrada. Fala, veja essa montanha de equipamento tecnológico altamente sofisticado. Muitas das coisas, como você disse, a gente não sabe para que servem. Muitas das coisas a gente sabe para que servem e revolucionaram a vida na Terra, só que na mesma medida, muitas dessas coisas que a gente ainda não sabe para que servem, podem eventualmente provocar a nossa extinção. E isso é motivo de paranoia, de segredos dentro do livro, que fala também sobre a questão do controle de informação e a transmissão de imagens de instituições que do lado de fora parecem perfeitas, mas que a gente vê por dentro e a gente sabe que elas estão ruindo. E isso tem a ver com a questão da perspectiva que o próprio livro propõe, porque ele é dividido principalmente em 4 partes para o amigo espectador entender, e a primeira parte ela é narrada em primeira pessoa. Essa perspectiva narrativa ela vai se expandindo até que no último capítulo nós já temos uma interação direta entre o Shuhar e o seu companheiro de viagem, e uma presença numa perspectiva de mundo mais abrangente, já não mais tão focada em um determinado ponto. Mas tem uma coisa, cara, você falou do Zamyatin lá atrás, eu queria voltar nisso, porque assim, a gente precisa reforçar para o amigo espectador que a ficção científica não é algo estranho para os soviéticos, muito pelo contrário. Depois da Revolução de Lenin, da chegada dele ao poder, a ficção científica ela é usada como veículo das ideologias marxistas, principalmente pelas figuras como Tolstói, né, que escreveu ficção científica. Pois a gente sabe, tem a Elita, tem o Declínio de Marte, e eles usavam essa ficção científica como veículo para reforçar essa nova perspectiva política e social que surgia após a queda dos czares. Mas, da mesma forma, vem o Zamyatin. E o Zamyatin ele surge quase de forma contemporânea com a ascensão do Stalin ao poder. E a gente sabe que o Zamyatin nunca viu a obra dele ser devidamente publicada. O que a gente viu do Nós só chegou até nós porque ela foi contrabandeada, ela foi publicada fora do país de forma ilegal, enfim. A obra sobreviveu através dos através dos maiores subterfúgios, porque o regime não permitia. E quando Stalin chega ao poder de fato, existe um rompimento. Você também falou da coisa da visão soviética já próxima ali do acidente de Chernobyl, e essa visão que os soviéticos têm de ficção científica
ela passa por um rompimento, e um dos grandes méritos do Piquenique na Estrada, que a gente tem que ressaltar, é justamente reafirmar esse resgate dos soviéticos da sua ficção científica. Porque apesar de todas essas dificuldades que você mencionou, né, de recortes editoriais e tudo mais, cara, se a gente parar para pensar, 25 anos antes, quando o Stalin ainda era vivo, né, ele morre em 54, ele não teria sido publicado. Simples assim. Porque Stalin odiava qualquer coisa que propusesse qualquer tipo de experimento social ou reflexão social. A gente sabe como, infelizmente, o comunismo funciona, e ele não permitia que fosse publicado. Simples assim. Inclusive, é um fato conhecido que ele perseguia e executava autores que tentavam publicar no mercado negro ou qualquer coisa parecida. Foi um período muito, muito complicado para a ficção científica soviética, e por essa escassez, por essa ausência, existe um rompimento de perspectivas que é muito forte. O interesse pelos soviéticos pela ficção científica só volta depois da morte de Stalin, que aí entra toda aquela questão da corrida espacial também, né? A questão da reafirmação dos soviéticos contra os Estados Unidos através do uso de tecnologia, etc. Só que mesmo assim, existe esse distanciamento do regime e o distanciamento da perspectiva da população sobre o que esses regimes fazem. Preciso deixar bastante claro aqui que essa é uma interpretação possível da obra, tá? Ela não é a interpretação definitiva. Os próprios Strugatsky nunca afirmaram veementemente que a obra deles era uma crítica ao regime, e provavelmente não era, gente. Eles eram interessados em ficção científica, e é isso que a ficção científica faz. Ela questiona, ela pensa sobre, ela reflete, mesmo que isso eventualmente vá de encontro às ideologias comunistas, e a gente sabe que não é só a ideologia comunista. A ficção científica também questiona muito do que o outro lado fazia na época. Desnecessário dizer, tudo que o Philip K. Dick produziu na vida era uma crítica à imensa homogeneização que a sociedade americana propunha. Então, assim, isso não precisa ser questionado. Mas é importante ressaltar isso. O trabalho dos Strugatsky dentro de Piquenique na Estrada está diretamente relacionado à trajetória da ficção científica na União Soviética. E o fato de Piquenique na Estrada existir serve como uma reafirmação do interesse dos soviéticos por esse gênero, e mais importante do que isso, uma contrapartida à perspectiva ocidental do que a gente pensa como ficção científica, porque acho que o Daniel vai concordar comigo, mesmo se a gente colocar um cara como, por exemplo, o Asimov no balaio, o Asimov produz uma ficção científica que é completamente ocidentalizada, se a gente compara, por exemplo, com os Strugatsky, né? Não, com toda certeza. E a gente, só complementando essas questões aí, esses embrólios com regimes e tal, eu acho que é seguro afirmar que qualquer regime autoritário ele tem problemas com obras que pedem algum tipo de abstração, né? Pedem algum tipo de extrapolação da realidade, né? E nada melhor do que a ficção científica para representar conceitos de extrapolação. Acho legal também falar que esse tipo de material, ele também... Nós aqui, como sul-americanos, né, também a gente tinha que, durante muitos anos, a gente consumiu coisas assim filtradas pelos nossos irmãos ali de cima, os Yankees, né, porque toda a nossa cultura, ela passa, até chegar aqui, ela passa por uma depuração norte-americana, né, e existia uma resistência em relação ao que era produzido de literatura, principalmente ficção científica, do lado de lá da cortina de ferro, né? Isso é até... Você tem artigos da Ursula Le Guin comentando isso, que existiam materiais fantásticos ali que não chegavam para o resto do mundo justamente por uma resistência, um preconceito idiota. Achei legal ter citado Philip K. Dick, porque de certa forma, alguém que fez muitas obras irmãs do Piquenique na Estrada, né? Até porque ele não mostra o evento, ele já te coloca ali para vivenciar as consequências daquilo que aconteceu. E ao longo da narrativa, a gente vai assimilando isso e entendendo como é que funciona aquele mundo. Mas ainda, vamos bater nessa tecla aí da insignificância humana perante o cosmos, né? Acho que o título em português ele é super adequado, né? Porque falar de piquenique, né? Você está falando de formigas também, né? Mas embora eu acredite que para os alienígenas que são tão citados aqui em Piquenique na Estrada,
nós talvez sejamos menos do que isso para eles, né? E a ciência, cara, eu não diria nem que ela está desconstruída, eu acho que ela tá num papel de insignificância tão grande assim que coloca sei lá, alguém sem nenhum tipo de instrução formal sobre qualquer coisa, né? Ela está no mesmo patamar de um cara com milhares de diplomas, especializações, doutorados. Eu acho que é com essa visão que a gente tem que ler esse livro, né? Justamente para desmontar essa noção de que o ser humano é alguma coisa super importante para o universo per se, né? E não apenas um componente minúsculo, ainda que fundamental, de um todo, né? Que é a perspectiva da ciência como um todo, né? Se você pega, por exemplo, a famosa fala do Carl Sagan sobre o pálido ponto azul, já é uma recolocação da humanidade dentro de uma perspectiva cósmica, mas é uma recolocação que busca um certo otimismo, que vê o desconhecido como um espaço para o crescimento e para o desenvolvimento. No Piquenique na Estrada, a gente já tem uma visão um pouco mais lúgubre, porque você falou, né, a coisa da insignificância. Eu vejo a maneira como eles se referem aos alienígenas no livro, é quase como se fosse um mito, é quase como se fosse uma religião, porque você em diversos momentos vê eles falando dos alienígenas, porque quando os alienígenas vieram, porque quando os alienígenas deixaram, porque quando os alienígenas fizeram tal coisa. É quase como se você transpusesse essa mesma narrativa para um contexto fantástico, você podia facilmente traduzir esses alienígenas por deuses, por titãs, por seres míticos de qualquer ordem, que servem simplesmente para colocar a nossa presença no universo dentro de uma perspectiva de pequenez. Do tipo, olha, eles existem, eles estão por aí, e se eles quiserem, eles fazem o que eles desejarem conosco, com o nosso planeta, e não existe nada que a gente possa fazer em relação a isso, porque nós nem entendemos o que eles são, quanto mais o que eles querem. É quase como se o Piquenique na Estrada, assim, fazendo uma comparação bem estúpida, só para te irritar um pouco, mas é quase como se fosse uma versão reversa do Guia do Mochileiro das Galáxias. Porque Sim. Ali existe um contexto de insignificância que vira piada, que vira zombaria. Aqui, no caso do Schuhart, principalmente no primeiro capítulo, quando a gente tem apenas fiapos de informação que são deixados pra gente, porque a gente tá vendo tudo pelo ponto de vista dele, a gente vê o quanto essa situação de ignorância, ela pode ser opressora. Porque as pessoas ainda têm memória do mundo anterior à chegada dos alienígenas. E a disparidade, que aliás é de um brilhantismo narrativo fudido, né, cara? Vamos deixar isso aqui bastante claro. Sim, em um livro que nem é tão longo assim, os caras conseguem construir uma mitologia, uma cosmogonia para aquilo que o personagem está vivendo, que é simplesmente brilhante, que não é um brilhantismo pelo volume, mas é um brilhantismo pela qualidade. Todas as informações que a gente precisa ter são coesas, por mais que elas sejam lançadas para nós de forma dispersa. E essa dispersão nas informações provoca um efeito de confusão que é proposital, que é para que a gente se sinta perdido e oprimido, tal qual o protagonista. E assim, cara, ainda nessa coisa da perspectiva cósmica, da questão da opressão, a gente precisa lembrar que na última parte do livro, o Schuhart ele vai atrás da tal da esfera dourada, que dentro desse contexto que eu acabei de mencionar, né, existem traços míticos, existem traços meio mágicos, e há esse elemento no livro porque existe ali uma tal esfera dourada que concederia qualquer desejo para a pessoa que a encontrasse. E o Schuhart acaba determinando como sua missão final ir atrás dessa esfera. E assim, a gente não precisa entrar em detalhes da narrativa para não dar spoiler, mas a maneira como eu interpreto isso tem a ver com essa questão desse sentimento de opressão, e é por isso que lá no começo eu mencionei também aquela coisa da liberdade spinoziana, que eu sei que é um conceito bastante caro a você, porque essa busca pela esfera não é um desejo qualquer, não é um desejo material, não é um desejo frugal. Tudo nos indica que o Schuhart ele vai buscar o seu desejo de transcendência, de libertação. O desejo que ele nos indica que ele irá fazer é qualquer desejo que permita que ele não viva mais aquela vida que ele vive. É um desejo que vai permitir que ele viva uma vida que ele consiga
compreender uma vida na qual ele possa ser um protagonista. Porque, assim, de novo, a gente não precisa entrar em detalhes da trama, mas o Schuhart, ele é um protagonista relutante. O mundo não se tornou algo que ele gostaria que fosse, e ele não executa o seu papel como Stalker porque ele quer executar. De novo, dentro daquela perspectiva da indiferença cósmica que a gente mencionou, as pessoas foram lançadas nesse contexto. E essa esfera dourada parece uma maneira de fugir a isso. E não deixa de ser interessante notar que, de novo, a gente está falando de um livro que foi escrito ainda dentro da União Soviética e cujo objetivo final do protagonista do livro é a busca por um desejo único e individual e que provavelmente tem a ver com a sua busca pela liberdade. Né? E mais legal ainda é essa fusão de uma narrativa completamente fora dos padrões da época e até hoje, né, é meio difícil de você encaixar em outras vertentes da ficção científica, mas colocar um elemento de jornada mítica tradicional, né, sem que isso entre em choque com aquilo que foi mostrado antes, né? Isso é absolutamente fantástico. Agora, como consideração final, vamos só falar, nós queríamos comentar mais sobre o Stalker do Tarkovsky, mas nós deixaremos talvez para um podcast em que nós colocaremos o livro e o filme juntos, tal qual fizemos com o Solaris, né, que ficou muito bacana. Então, deixa aí nos comentários, tá? Mas vale comentar rapidamente também que o destino final do Tarkovsky com a sua esposa e seu ator principal, né, acabaram os três morrendo de câncer também, em circunstâncias meio misteriosas também. Isso acaba criando um elemento até metalinguístico, né? Com tudo que a gente falou, passando aqui da obra dos Strugatsky, que tem o Stalker, tem Chernobyl e tal, faz um ciclo tragicamente irônico, né? Mas enfim, isso fica para um outro pôr do sol, para uma outra fogueira, né? Então é isso, pessoal. Esse foi o Formiga na Tela sobre o ótimo Piquenique na Estrada dos irmãos Strugatsky. Acesse nosso site formigaelétrica.com.br. Aliás, se você quer comprar o livro, tem um link aí direto para a Amazon na descrição do vídeo. Procura a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, onde é @formiga.elétrica. A gente tem uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se, www.apoia.se/Formiga Elétrica. Vê se você quer ajudar a gente a crescer, melhorar nossa qualidade técnica, aumentar nosso conteúdo e por aí vai. Se inscreve aí no canal, deixa o like, manda um e-mail para natela@formigaelétrica.com.br e é isso. A gente volta na próxima quarta-feira.